Será que só eu percebi o que aconteceu na saída do hospital, que o presidente Jair Bolsonaro saiu? Eu percebi uma coisa que talvez vocês não tenham percebido. E eu quero falar para vocês, para deixar vocês atentos de algo muito importante, né? Nós sabemos o papel fundamental das igrejas na política. Sim, é fundamental. Você que não gosta de política, você tem que entender o seguinte. Querendo ou não, você se envolve com a política. Meu nome é João Paulo, meu nome artístico é JP do Sertão, sou cantor, compositor, sou músico, também sou escultor e artesão. Mas nesse canal eu venho tratar com você aqui coisas sobre políticas e religiões, porque é uma área onde eu tenho bastante conhecimento e acredito poder ajudar muitas pessoas nessa área. Tudo bem? Então vamos lá. Você vai entender que Jair Messias Bolsonaro entrou para as igrejas evangélicas não por ter entendido a Bíblia, por ter se convertido a Deus, coisa alguma, não. O que o Jair Messias Bolsonaro viu nas igrejas evangélicas foi uma oportunidade de apoio, né? Uma oportunidade dele poder se aproveitar dessas pessoas que dizem zelar pela ética, né? Pela moral, zelar pela família, mas que nós temos visto nos últimos dias, não nos últimos dias, mas já há muito tempo, que as igrejas evangélicas, a cada dia que passa, elas se corrompem. Tanto os pastores que já são grandes, como os pastores de pequenas ou pequenos rebanhos. Nós podemos ver que a igreja evangélica já está comprometida a falsas doutrinas em busca de ganhar dinheiro. Jesus tem sido negociado no meio do povo gospel através da sua palavra para ganhar dinheiro. Eu quero dizer para você nesse vídeo, fica comigo nesse vídeo, que eu vou provar para você que Jair Messias Bolsonaro não se converteu à igreja evangélica. Você que diz que Jair Bolsonaro é evangélico, você está equivocado. Você precisa entender mais um pouco. Como eu falei para vocês, a minha mente é um pouco aguçada para perceber as coisas. E tudo que acontece ao meu redor, ou naquilo que eu coloco o meu olhar, eu consigo perceber coisas que talvez pessoas, podemos dizer assim, entre aspas, pessoas naturais não percebam. Vou dar um exemplo, bem prático. Eu consigo pegar um pedaço de madeira comum que está no mato e transformar numa obra de arte. Seja ela um cavalo, um vaqueiro em cima de um cavalo, um boi, qualquer coisa que você imaginar. Uma pessoa da mente normal, ela vai olhar para um pedaço de madeira, ela vai ver um pedaço de madeira. E dali ela não consegue ver mais nada. Eu, com a minha visão perceptiva da arte, eu consigo ver a peça dentro daquela madeira e apenas tiro o excesso e fica a obra de arte. É tanto que quando eu estou fazendo arte, eu faço cantando, conversando, porque eu já sei onde eu vou cortar e o que eu vou fazer. Então, esse lado aguçado que eu tenho do cérebro também me dá visões em relação às políticas, músicas. Qualquer pessoa que subtonar numa música, num trecho de uma frase, eu consigo na hora captar que ali houve uma podemos dizer, desafinação. O cara desafinou, para não falar subtonar. Então, eu percebi e vou provar para vocês que Jair Messias Bolsonaro não é evangélico. Tudo bem, possa ser que a esposa dele seja evangélica. Eu ainda não tenho prestado atenção e analisado o comportamento dela, mas o meu alvo aqui é o ex-presidente. Presta atenção. Quando for no final desse vídeo, você vai me agradecer e vai perceber. De repente você achava que Jair Messias Bolsonaro era evangélico.
Porque você vê que ele está rodeado de pastores, você vê que ele, quando estava prestes às eleições, quando ele ali disputou com Haddad, teve um apoio em massa das religiões evangélicas e dava a entender que Jair Messias Bolsonaro tinha se convertido, né, aos protestantismo e se tornou um evangélico. Mas não é isso. Enquanto os pastores achavam que estavam usando Jair Messias Bolsonaro, estava acontecendo justamente o contrário. Jair Messias estava usando o povo evangélico através dos pastores. Então, por a gente ver essa aproximação de Jair Messias com as igrejas evangélicas, ele sempre é rodeado com pastores de renome, como você sabe muito bem, dá-se a entender, qualquer pessoa que vê, dá de entender que ele sim se converteu à igreja. Eu queria uma prova a mais, sabe, porque mesmo ele falando que ele é católico, mas por fanático, aquela pessoa que... O que é o fanático? O fanatismo é como se fosse uma paixão de um adolescente. Ou seja, uma adolescente, quando ela se apaixona, ela não vê as consequências. Ela fica com uma frase mais popular: cega de amor. Então tem muitas pessoas que estão cegas de amor por Jair Messias Bolsonaro. Então essas pessoas, mesmo que o próprio Jair Bolsonaro afirme ser católico, né, eles, por ver essa manifestação de Bolsonaro com os pastores, eles acham que Jair Messias é um homem de Deus, é um homem temente a Deus, é um homem que defende a família, é um homem que não defende o aborto, é um homem que, em favor da família, tenta desclassificar, desmoralizar os homossexuais, de modo gerais. E esse discurso simples assim foi a isca mais perfeita no anzol para pegar o sistema evangélico do Brasil. O presidente Luiz Inácio, o Lula da Silva, ele é um cara mais inteligente, ele é um cara que tem mais visão política, mais experiência, parece que dom para lidar com essas coisas. Ele não fez questões de se juntar a grupos religiosos para se favorecer e ganhar política, porque ele sabe, ele se garante no que fala, ele tem um dom de oratória, ele tem uma capacidade de interagir com o público que é uma coisa sobrenatural, sabe? Só que Jair Messias Bolsonaro, ele não tem esse mesmo dom. Não sei se você prestou atenção, depois que as igrejas evangélicas moldou o Jair Messias Bolsonaro, mesmo assim, ele não pronunciando aquelas palavras de baixo escalão contra repórter, contra as mulheres, contra negros, contra homens sexuais, mas você vê que ele fala trincando os dentes, com vontade de falar e se manifestar o que de fato ele é. E o que ele é? Ele é um playboyzinho, filho de rico, nascido no Rio de Janeiro, nunca passou fome, nunca passou sede, nunca passou necessidade, né? Foi capitão do exército, então sempre teve fartura. Ele não sentiu na pele o que é passar fome, o que é abrir uma geladeira e ver apenas água. Ele nunca passou por isso. Ele não passou por isso depois que você chegar da escola, você caçar um lanche para fazer, cutucar o armário, geladeira e não achar, e dormir com fome.
Ele não passou pelo processo de ter que estudar andando a pé, trabalhar durante o dia, estudar durante a noite, no período das 7 horas da noite às 10 horas. Jair Messias Bolsonaro, ele sempre teve o que precisava e o que não precisava. Então ele nasceu em berço de rico. Eu conheço a cidade natal do presidente Luiz Inácio Lula. E se você for buscar o histórico do presidente Lula, você vai ver que ele foi um cara que surgiu do nada, ali no agreste do Pernambuco, um lugar sacrificado, um lugar dificultado, um lugar distante das cidades grandes, distante de Recife, distante de São Paulo, distante do Rio de Janeiro. E ele tendo essa vocação para a política, ele sofreu, passou pelos sindicatos, enfrentou aquela época da ditadura, sofreu muito, batalhou, não desistiu e conseguiu. Então Lula, ele carrega na sua bagagem coisas que dá para ele falar um ano inteiro sem parar do que tanto ele sofreu para estar onde está, para chegar onde chegou, para ser o que é. Então eu vejo o presidente Lula mais capacitado para defender o país, para nos representar para outras nações, porque apesar dele não ter estudo, eu costumo dizer para as pessoas que a educação, ela vem de berço. Eu costumo dizer que não é o professor nem os pais que educam uma pessoa. Os professores e os pais, eles têm o papel de educar essa pessoa. Mas se a pessoa não nascer com educação, tanto os pais como os professores podem tentar educar essa pessoa e não educa. Tem pessoas que já nascem com o dom, né, de ser educado. Dá bom dia a todo mundo, respeita as pessoas, procura ajudar as pessoas no máximo possível, respeita os gostos e diferenças. Gente, o ser humano que não respeitar diferenças, eu não entendo como é esse ser humano. Como é que você está rodeado de milhões de pessoas e você quer que essas pessoas pensem como você, haja como você e seja igual a você? Não tem como. Então a gente temos que ter respeito pelas pessoas. Ela é negra, respeite porque ela é negra. Não deixou de ser pessoa porque a cor da pele é escura. Se o cara é homossexual, respeite, ele não deixou de ser ser humano por ser isso, ele não pediu para ser isso. Ele nasceu sendo isso. Então são coisas que... Isso aqui é básico, sabe? Respeitar as pessoas. E Lula, ele tem feito isso, sempre Lula tem feito isso, sempre Lula tem respeitado o povo evangélico, o Lula tem respeitado o povo católico, o Lula tem respeitado o LGBT, o Lula tem respeitado tudo. E com isso ele ganha carisma das pessoas. Você entende? Porque a maior parte não foi atacada diretamente por ele, classe nenhuma, porque ele é presidente para todos. Ele preside para todos. Ele não faz grupo. Ah, você é do PT? Se você for do PT eu te ajudo, se não for do PT eu não te ajudo. Não, não é assim que funciona. O político ganhando as eleições, ele tem que governar para todos. Então vê só, o Jair Messias Bolsonaro, esses dias agora, ao sair do UTI, eu percebi uma coisa que talvez você não percebeu. Quando ele foi saindo da UTI, ali algumas pessoas ali em volta dele, eu acredito que familiares, amigos mais próximos, pessoas do seu gabinete, estavam esperando ele.
e iniciar ali uma oração do Pai Nosso. Só que, não sei se você entende, mas se você que está me ouvindo agora, você é um evangélico, e se você for um evangélico que você entende as escrituras do Novo Testamento, se você é cristão, se você crê em Cristo e entende o Novo Testamento, o que eu vou falar agora você vai entender. Eles começaram rezando a oração do Pai Nosso. Só que tem um problema aqui. A oração do Pai Nosso, ela não faz parte da doutrina evangélica. É isso mesmo. Os evangélicos ortodoxos, aqueles que prezam pela palavra, igual Silas Malafaia e o rebanho de Silas Malafaia e outros, e a maioria, só quem não entende mesmo o Novo Testamento é quem ora a oração do Pai de Nosso. Se você vê um evangélico orando a oração do Pai de Nosso, fique sabendo, ele não entendeu nada, tá? Então, se Jair Messias Bolsonaro, ao sair da UTI, ele iniciou-se com a sua equipe uma oração do Pai de Nosso, isso indica dizer que ele nunca foi e não é evangélico. Não existe a possibilidade 0% dele ser evangélico. É 0% dele ter entendido as escrituras. Então, ele só está no meio do povo evangélico para ter apoio. Porque o povo evangélico olhou para ele e disse, esse cara faz o nosso estilo. Você viu os pastores pregando, principalmente os pentecostais, e até os que não são pentecostais, os neopentecostais, para que você entenda, pentecostal é aquele povo que diz sentir um som de Deus e sai sapateando e dançando no poder no meio da igreja, barroando em criança, em cadeira, em quem tiver, não é aquela bagunça que você vê. Esses são os pentecostais. Eles não conseguem entender o que significa o Pentecoste, que foi a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos, lá no cenáculo. Só que lá não teve essa dança não, tá? Lá os irmãos estavam sentados. Mas, enfim, eles acreditam que é daquela forma, eles ficam fazendo aqueles teatros dentro das igrejas evangélicas e nos púlpitos. As igrejas que são pentecostais. As igrejas neopentecostal são aquelas igrejas que não creem nessa manifestação do Espírito Santo, onde bota as pessoas para dançar no Espírito e fazer aquela bagunça toda que você vê na igreja. Deixa eu lhe dar um exemplo. A igreja do R.R. Soares, ela não é pentecostal, é neopentecostal. Porque ela é aquela igreja que prega como os padres, não tem esse reteté do Espírito. O Ed Macedo do mesmo jeito. Agora, o que elas todas têm em comum foi abraçar a causa do Jair Messias Bolsonaro. Por quê? Vou te revelar agora. Você vai entender por quê. Esses pastores, tanto os líderes conhecidos como os líderes não conhecidos, eles aprenderam não sei com quem, porque com Jesus não foi, porque no Novo Testamento Jesus não incita nada a crime, nem a amaldiçoar. Por o contrário, Jesus diz assim, abençoe aquele que vos amaldiçoa e ore por aquele que vos persegue. Se alguém lhe der uma tapa, vira a outra face. Se alguém te pedir uma camisa, dê a capa também. Se alguém exigir que você ande 1000 metros, ande 2000 metros. Então, esse é o Evangelho de Cristo, mas o que os pastores pregam nas igrejas não tem nada a ver com isso. O que os pastores pregam é isso, meu irmão, se você se levantar contra o líder de Deus, Deus vai arrebentar a sua vida. Meu irmão, se você não dizimar, você vai para o inferno. Então, os pastores são arrogantes. Cara, será que você não entende isso, bicho? O único pastor que para esse eu tiro o chapéu, não estou dizendo que ele está certo, porque nenhum está certo, todos eles roubam o povo, mas o único pastor que eu vejo ele pregar e tem uma semelhança com a Bíblia é o R.R. Soares, que ele prega manso. Tirando esse, meu irmão, o resto é explosão de maldade, é amaldiçoando uns aos outros, é abençoando alguns e amaldiçoando outros,
fazendo resposta para pessoas que criticam eles. Cara, o apóstolo Paulo levou um tapa na cara e nada fez, meu irmão. E eles pegam as cartas paulinas e distorcem as cartas paulinas e ensinam o povo, citação. Então, Bolsonaro, ele tem em comum 100% essa visão dos pastores de arrogância. Tu pode imaginar Bolsonaro num púlpito pregando? Se ele se convertesse, o que ele não diria? Pronto. Então, você está vendo aí. Eu disse para o apóstolo Valdomiro, no tempo que lançaram aquela matéria, Marcelo Rezende lançou aquela matéria lá, sobre a fazenda que ele tinha. E ele, como homem de Deus, se é que é homem de Deus, deveria ter o abençoado, orado a ele, para que Deus mudasse a mente dele. Porque, segundo Cristo, não podemos ter ódio de ninguém, que o nosso inimigo são os espíritos malignos, não a carne, ou seja, não o ser humano. Mas os pastores, não é à toa que você vai ver Silas Malafaia com segurança armada, Valdemiro com segurança. Esses caras são um bando de pilantra, meu irmão. Eles dizem que tu tem um anjo da guarda, onde tu for tu estará guardado, peste nenhuma chega na tua casa, 1000 cairão na tua esquerda, 10.000 à tua direita, e tu não será abalado. Eles pregam isso na certeza que existe isso, mas na prática eles não mostram nada disso. E você ainda fica correndo atrás de líder, atrás de milagre, atrás de salvação, pelo amor de Deus, essa nojeira. E ali o profeta de Deus, o apóstolo, ao invés de abençoar, o Marcelo Rezende o amaldiçoou, né? Uma coisa ridícula, uma coisa antiética, antibíblica, uma coisa que só podia se ver no Antigo Testamento, que lá valia tudo. Então, é por isso que eles se identificaram tanto com o Bolsonaro, porque eles não têm papa na língua, eles falam o que vier na cabeça, eles esculhambam com quem quiser, na igreja deles é o que eles quiserem e pronto. Esses caras são egoístas, esses caras não dão importância para mulheres, esses pastores, tá? Por isso você não vê as mulheres com cargo nessas igrejas, entendeu? Eles não dão muito a ver, não dá muita... tanto nas pentecostais quanto na neopentecostal, dificilmente as mulheres estão ministrando na palavra, porque esses caras são assim. Então esses pastores, ao meu ponto de ver, como um analítico, como ex-pastor, que eu sou ex-pastor, no meu ponto de ver, esses caras, eles não têm nada a ver com o Evangelho de Cristo. Nada, absolutamente nada, está tudo o contrário. Está uma bagunça doida aí. E esses pastores, eles têm poder de persuadir as pessoas. E as pessoas ficam como um zumbi. As pessoas, é como se desse a sua mente para eles guiar, sabe? As pessoas ficam igual uma múmia. E eles fazem o que quer com as pessoas. Eles pedem quantias de dinheiro absurdas. Eles ungem coisas e dizem estar ungida pelo poder de Deus. E não vende literalmente vendendo, mas é vendendo, porque recebe quantias em dinheiro. Eles dizem, faça um propósito. Você vai receber isso aqui ungido, seja uma toalhinha, seja um tijolo, seja lá o que for. E você vai ofertar a Deus R$500 e vai receber essa toalhinha, uma hipótese que seja uma toalhinha. Isso não é uma venda, não? É ou não é? Se não for uma venda, é uma troca. E é uma troca injusta. Porque ele está trocando algo que não tem significância alguma por algo que tem muita relevância e valor, que é o dinheiro. E as pessoas destruídas, as pessoas... Tem até a Igreja da Fogueira Santa que pega tudo das pessoas, tudo literalmente. E esse povo fica impune. E o povo brasileiro está à mercê dessas pessoas, infelizmente. E tu quer ver piorar? Agora em 2006... vai ter a política, se Bolsonaro entrar e ganhar, aí tu vai ver coisa. Você vai ver o poder que esses falsos pastores, esses pseudo dos pastores, estão fazendo com o povo, eles vão piorar. Eu
graças a Deus, consegui sair do sistema, mas eu fico imaginando aquela pessoa que está lá e está dentro do sistema, o quanto vai sofrer. Então, Jair Messias Bolsonaro, ele usa as igrejas para poder se beneficiar das pessoas, porque não são poucas, né? Só o rebanho de Silas Malafaia, que ali não é de Jesus, ali é de Silas, ele mesmo diz, a minha igreja. Não tem nada de Jesus ali. Ali é a igreja de Silas Malafaia, a igreja de R.R. Soares, a igreja de R.R. Soares, ali não tem nada de Jesus. E assim há todas as outras quantas. Então esses pastores, eles amaram Bolsonaro pelo discurso de Bolsonaro. Porque o discurso de Bolsonaro era armar as pessoas. Eu não sou contra isso, eu quero ser sincero com você. Eu acho que, no meu ponto de vista, foi a maior, o maior, podemos dizer assim, o maior projeto que ele criou dentro da sua vida política, que não foi poucos anos. Uma boa foi armar os cidadãos, ou seja, armar pessoas que têm capacidade de andar armado, porque depois de seríssimos exames naquele cidadão e ver que ele está apto para usar uma arma, isso não é ruim, porque diminui sim os índices de assalto e de criminalidade em modo geral, porque se isso acontece, o ladrão fica com medo de abordar um cara e as outras pessoas têm alguém armado e o matar, entende? Mas o cidadão estando desarmado, o bandido, ele tem facilidade em abordar a sua presa e roubar da forma que ele achar melhor, até sem pressa. Mas, tirando isso, os discursos de Bolsonaro, que era prisão, pena de morte, prisão perpétua, isso e aquilo outro, aquela brutalidade, aquela falta de educação, aquele jeito grosso de falar com as pessoas, né? Aquela forma dele usar para mandar as pessoas calar a boca, aquela arrogância, aquele ódio de arrogância contra o próximo que Bolsonaro tem, os pastores também têm. Por isso eu digo para você, por isso estão juntos, Bolsonaro e a maioria dos pastores evangélicos estão juntos, porque eles têm tudo em comum. Grande arrogância e zero amor ao próximo.